Fala comigo, estudante. Lucas 23 e o nosso desafio continua. Nós continuamos a observar o relato da crucificação de Jesus e aqui nós temos um detalhe importante sobre os acompanhantes de Jesus. Naquele dia, ele não foi levado para o Monte do Calvário sozinho. Existiam ali também dois homens que, diferentemente de Jesus, mereciam estar ali, eram criminosos, eram pessoas oficialmente conhecidas como pessoas ruins, pessoas perversas. E ali nós vemos que um daqueles dois homens teve uma reação curiosa e diferente do segundo. Aqui nós vemos o episódio bem famoso da conversão de um daqueles homens. E pelo menos 3 detalhes nos chamam a atenção sobre qual a reação daquele homem ao ver Jesus. É importante nós nos lembrarmos que no começo do processo da crucificação, ele não tinha a postura que ele tem agora no fim. Porque nós lemos os evangelistas dizendo que os dois ladrões que estavam um de cada lado de Jesus, estavam provocando, estavam insultando, mas em um determinado momento da história, do processo de crucificação, um dos malfeitores mudou de ideia. Ele pôde ver como Jesus estava ali injustamente, em silêncio, como ele reagia aos insultos, e eles perceberam que ele percebeu, um dos homens, que Jesus de fato tinha algo diferente, era um ser especial. E 3 atitudes, como mencionado, destaco aqui para nós entendermos o que levou aquele homem a acessar a salvação. Primeiro, ele reconhece os seus erros. Em um diálogo com o outro ladrão, ele diz: nós estamos aqui na mesma situação que ele, porque nós erramos. Nós cometemos crimes, então bata no seu peito, reconheça a sua situação, porque de fato nós somos homens ruins, pessoas ruins. Reconhece também, em segundo lugar, o merecimento da pena. Ele olha para a condição deles e diz: nós já fizemos muitas coisas ruins, nós já causamos muito prejuízo às pessoas, nós não sabemos todos os crimes, mas pelo menos muitos furtos eles realizaram. Talvez homicídios também, assim como Barrabás. E ele diz: nós merecemos ser castigados, punidos e mortos. E em terceiro, a atitude talvez mais decisiva aqui, foi ele não ficar apenas nessa etapa de reconhecimento, que foi o que Judas fez, como nós já vimos até aqui. Ele parte para a próxima. Ele se dirige até Jesus e pede, de alguma forma, uma espécie de socorro. Ele viu que em Jesus poderia existir a possibilidade de, ao findar a sua vida, e ele estava muito próximo disso acontecer, ele ter uma eternidade diferente. Ele ter uma eternidade onde ele não viveria mais sobre a prisão do pecado e sobre a influência do pecado, e não teria que pagar eternamente pelos seus crimes. E por isso ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Me inclua. Eu sei que o Senhor, talvez esse homem já tinha ouvido alguma coisa a respeito de Jesus, sobre a sua mensagem, sobre os seus milagres, e ele, com convicção e fé, pede para que Jesus incluísse ele no grupo dos salvos, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a justiça da sua punição, mas reconhecendo em Jesus um ser especial, reconhecendo em Jesus um Salvador, alguém que poderia dar a ele um destino eterno diferente do que o seu outro amigo iria ter que enfrentar. Nós aprendemos aqui que nunca há local, momento ou pessoa que esteja longe demais, ou uma situação que já pode ser considerada como perdida quando o assunto é salvação. Mesmo um ladrão, nos seus últimos momentos de vida, em uma cruz romana, pôde
ter acesso à salvação. Então, que nós aproveitemos desse exemplo e tomamos ele como inspiração para falarmos. Ah, mas essa pessoa, você não sabe o tanto que ele é terrível. Fale. Ah, essa pessoa já está agora nos últimos instantes de vida, idade muito avançada. Fale. Independente da pessoa, da situação ou do tempo de vida que ela ainda tenha. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.